Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Chegamos a mais uma aula de correção de questões anteriores da banca IBAN. Essa aula vai te ajudar muito, você que vai fazer para a GCM de Bertioga e também para a GCM de São Vicente. E claro, qualquer outro concurso aplicado pela banca IBAN, você vai ter uma ideia do que ela cobra e como ela cobra as questões dificílimas de matemática. Se você quer saber quais são essas questões da aula de hoje, já sabe, né? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, é importante se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma das 200 aulas que eu estou fazendo, corrigindo questões anteriores da banca VUNESP, que vão te dar um suporte muito importante, independente da banca que você vai fazer. Nós vimos isso recentemente lá em Ribeirão Preto, onde caíram questões bem parecidas do que eu já venho corrigindo aqui no canal, tudo bem? Qual será a prova de hoje? Nós vamos corrigir a prova que caiu para a GCM de Campo Limpo Paulista, no ano de 2020. Essa prova foi aplicada pela banca IBAN. Foram 5 questões. Então, nessa primeira aula, vou dividir em duas. Nessa primeira aula, eu vou corrigir os 3 primeiros exercícios. Como é IBAN, você sabe, né? São exercícios que duram aí 10, 15 minutos. Então, eu não gosto de fazer uma aula aí de 50 minutos, 1 hora, porque fica muito extenso. Prefiro dividir em duas, para ser um pouco mais didático com os senhores aí, beleza? Então, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e bora para a nossa primeira questão. Lembrando que eu vou deixar essa prova aí aqui na descrição do vídeo aqui, beleza? Tranquilo? Sem novidade? Bora lá! A questão falava o seguinte, ó. 3 andares de um edifício comercial que se encontravam ocupados pelos escritórios de uma empresa acabaram de ser desocupados. E o proprietário destes imóveis acaba de contratar uma empresa para fazer pequenos reparos na alvenaria e pintura nessas salas. Você percebe que ela vem com um texto gigantesco, né, contando várias histórias, só encher linguiça para que você canse sua mente aí, tá? Até agora só encher linguiça, não tem nenhuma informação importante pra gente. Continuando, a empresa de reformas contratada informa que irá entregar a obra pronta em 15 dias e para isso irá deslocar para esta atividade 8 funcionários. Então, peraí, ó. Eu já tenho a quantidade de dias, né? Que são 15. E a quantidade de... Vou colocar operários aqui, tá? Ó, operários. Brasil. Operários. São 8. É isso? Isso, 8 funcionários. Trabalhando 6 horas ao dia. Então, a quantidade de horas, 6 horas. Me parece ser uma regra de 3 composta, tudo bem? Mas vamos continuar a leitura. Caso o contratante desta obra necessite que o trabalho seja entregue em 6 dias, quantidade de dias um pouco menor, né? Menos da metade, 6 dias. Quantos funcionários, aqui ó, xão, beleza? Quantos funcionários deverão ser contratados para atender ao novo prazo, sem alterar a quantidade de horas? Se não vai alterar a quantidade de horas, continua sendo 6 horas por dia trabalhado. E aí, ó, já teve uma outra prova recentemente que eu corrigi da banca IBAN, não lembro se foi Ilha Solteira, não lembro. Sei que eu corrigi, era bem parecido com isso, onde, já que se repetiu, é a mesma quantidade de horas, então não é uma regra de 3 composta. Parece lá no início, quando eu fiz a leitura, porque ele me deu 3 grandezas. Mas como me deu a mesma quantidade de hora, ela é uma regra de 3 simples, tá? Isso, ó, é bem comum na IBAN, eu já corrigi pelo menos umas 2 questões, fora essa, nessa pegada aí, tá bom? Vem só encher linguiça com muitas informações, você achar, poxa, eu não sei a regra de 3 composta. Você vai ver, ela é simples. Ela só seria composta se ao invés de 6 ela aumentasse para 7, para 8, ou diminuísse, né? Para 5, 4, ou seja, qualquer outro número diferente de 6. Aí sim seria composta, teria que usar todas as informações, tá bom? E aí, ó, não vou nem ver o que ele está perguntando agora, já vou direto para a questão. Para quem é mais antigo no canal, sabe que regra de 3 eu sigo alguns passos. Qual é o primeiro dele? O primeiro deles, né? A seta sempre vai indicar o maior. Se você souber isso, já vai te adiantar muito, senhores. Ó, o 15 ele é maior do que o 6, então por isso que a minha seta está para cima, tudo bem? Se aqui embaixo fosse um 16 ou um 26, aí a seta estaria para baixo, porque 16 ou 26 ele é bem maior do que o 15. Então coloque isso no seu caderno. A seta sempre indica o maior. E do lado de lá é magia? É adivinhação? Lógico que não. Pense aqui comigo. Eu tenho menos funcionários não, eu tenho que fazer a obra mais rápido, né? Ao invés de 15, eu tenho que fazer só em 6 dias. Você concorda comigo que eu preciso de muito mais pessoas trabalhando na obra para fazer a obra? Eu
Eu preciso de mais pessoas. Então, ó, só de saber que eu preciso de mais pessoas, eu nem sei ainda o valor do X. Pode ser 9, 10, 11, 20, 30, não importa. Mas ele tem que ser mais pessoas, ou seja, mais do que 8. Se é mais do que 8, só de você saber que a seta sempre indica o maior, você vai colocar a seta para baixo aqui. Fácil, tranquilo, né, senhores? Esse é o primeiro passo aí de se tratando de uma regra de 3. Mas, de repente você é novo, você ainda não entendeu esse mecanismo. Não tem segredo. Só tem duas maneiras de resolver uma regra de 3. Ou você vai fazer a multiplicação cruzada, ou em linha. 6 vezes o x e 15 vezes o 8. Só existem essas duas maneiras. Você não vai inventar nenhuma outra. É só essas duas. Então, o que acontece? Geralmente a gente faz a errada. Vamos imaginar que cruzada seja errada? Você vai fazer a errada, você vai perceber, senhores, as bancas não colocam, eu te garanto, elas não colocam essa alternativa errada, de verdade não coloca. Aí, fez cruzado, não bateu, o que você faz? Faz em linha, não tem segredo, senhores, regra de 3 é brinde da prova, e ó, é raridade da Banco IBAN te entregar uma questão de regra de 3, e quando ela te der, não perca ela, acerte ela porque as outras serão da NASA. Então isso aqui, ó, é brinde, isso aqui, juro, simples, de verdade, é bem tranquilo, é bem brinde mesmo, tá? Mas vamos lá. Quando as setas estão uma para cada lado, significa que é inversamente proporcional. E quando for inverso, você vai multiplicar em linha. Anota essa informação no seu caderno. Quando as setas estiverem uma para cada lado, você multiplica em linha. 6 vezes o x vai ser 6x. E 8 vezes isso. 8 vezes 10 dá 80 e 8 vezes o 5 dá 40. 80 com 40 dá 120. O cálculo mental ele é importantíssimo, tá? Mas se você quiser montar um algoritmo, monta aí, vai dar do mesmo jeito. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vai dar 120 dividido para 6. E 120 dividido para 6 dá 20. Boa! E aí sim, agora eu vou ler a pergunta para ver o que está perguntando. Bora lá. Põe aí de novo, produção. No último parágrafo. Quantos funcionários deverão ser contratados para atender ao novo prazo, sem alterar a quantidade de horas diárias necessárias, diárias de trabalho? Boa! E aí, ó, questão de regra de 3, como eu falei, ela é brinde, ela é fácil. Porém, cuidado, porém, ela também é muito fácil de ter pegadinha e todas as bancas colocam pegadinha, não é só IBAN não. A VUNESP adora pegadinha em regra de 3, tá? Você chega no 20. Põe as alternativas aí, produção. Não tem o 20. E ainda bem que não tem. Se fosse a VUNESP, pode ter certeza, teria na alternativa A, o número 20. E aí o que você tem que pensar? Pensa aqui o seguinte, ó. Já tinha 8 operários. Então eu não preciso contratar mais 20. Eu encontrei que eu preciso de 20 pessoas para fazer esse serviço em 6 dias. Eu já tenho 8. Então tá faltando quanto para chegar no 20? Aí você vai falar, ué, se você tem 20 e tira os 8 que estão lá, vai sobrar 12. Então tá faltando eu contratar mais 12 funcionários. Então a alternativa que eu tenho 12 é a alternativa C de show. Conseguiu entender? É fácil, senhores, só que tem que ter cuidado, porque tem muita pegadinha em regra de 3. E geralmente a pegadinha tá aqui, ó, na sua resposta. Beleza? Combinado? Tranquilo? Antes de apagar a lousa, já vou adiantar para os senhores, porque eu acabo esquecendo aqui na gravação das aulas. Eu encontrei a minha prova que eu fiz, essa prova aqui de Campo Limpo Paulista, eu passei nessa prova, mas não dei sequência, porque eu não fiquei habilitado, e foi aí que eu comecei a enxergar que não adianta você passar só com 50%, eu acertei, acho que foi 21 ou 22 questões nessa prova, né? Era uma prova com 40 questões, e aí eu não fui habilitado para o TAF. E aí eu comecei a perceber, falei, poxa, eu preciso estudar um pouco mais, não adianta só 50%, eu preciso acertar 70%, 80%, 90% da prova, e aí eu comecei a melhorar nas minhas provas. Eu tenho essa prova. Eu também encontrei a prova de Bragança Paulista, eu irei corrigir aqui no canal, foi aplicado pela Banco IBAN, e eu também irei corrigir a prova que caiu para GCM de Cubatão. Foram todas aplicadas pela Banco IBAN. Eu também tenho a prova de Santos, vou só dar uma olhada nela, porque eu acho que em Santos foi mais raciocínio lógico. Mas eu vou dar uma olhada nela, e aí se tiver alguma coisa de matemática, eu trago para vocês terem a obrigação de arrebentar em Bertioga, São Vicente ou qualquer outra prova aplicada pela Banco IBAN. Combinado? Não esquece do like e bora para a nossa segunda questão de hoje. Para! Senhores, importante, antes da gente continuar a correção da nossa prova, estou com um curso completo para GCM, onde você vai ter todas as disciplinas, português, matemática, legislação, toda a legislação que geralmente são cobradas nas nossas provas, né? Constituição Federal, ECA, Idoso, Maria da Penha, enfim, todas as leis bisurado para os senhores, simulado semanalmente, para que você consiga alavancar os seus acertos nas suas provas e arrebentar no seu concurso. E o melhor de tudo, você vai pagar apenas R$ 189 e vai ficar disponível para você todas essas aulas
por 6 meses. Chega de pagar só até o dia da prova. Está na hora de você pagar por um período muito maior. Estudar para todas as provas que estão abrindo. E nesse ano de 2023, nós já vimos, está abrindo muito edital. Então é a hora de você vir para o Caveira Concursos e tomar posse no seu concurso. Então agora sim, continue aí, produção. Põe aí, produção. Questão 10. Questão de geometria. A banca adora geometria e a geometria dela é um pouco pesada, tá? Mas aqui foi bem tranquilo. Bora lá. O prisma reto a seguir tem capacidade volumétrica de 20,25. Deixa eu colocar essa informação aqui, ó. 20,25 litros. Beleza. E se sabe que seu comprimento é igual ao triplo da... Meu Deus, aí já complicou tudo, né? Deixa eu fazer o desenho dele aqui, ó. Para que fique melhorzinho de você enxergar o que eu estou colocando aqui, tá? Ó. Ele falou que o comprimento é o triplo da altura. Por enquanto eu não sei a altura, tá? Então a altura aqui é x, e esse cara aqui que é o maior, não vou nem falar mais grande, mas é o maior, ele é o triplo da altura, beleza? Pensa aí numa caixa de sapato, então o comprimento é o triplo da altura. Brasil. Continuando. Enquanto que a largura é igual ao dobro da altura, ó. A altura eu não sei, mas essa largura aqui, ó, ela é o dobro. Beleza. Essas informações que são as mais difíceis de você colocar aí, tá? Mas eu já fiz isso. Bora lá. É igual ao dobro da altura. A largura desse prisma é igual a... Ele quer saber da largura, ou seja, ó, ele quer saber desse cara aqui, tá? Ó, vou colocar a interrogação, porque na hora que eu encontrar o valor de x, eu vou multiplicar por 2, beleza? Essa é a ideia. E o que você precisa saber, quem é mais antigo no canal já sabe, porque isso aqui, ó, volume de um prisma a banca adora. E não só a IBAN, a VUNESP também adora. E é a fórmula mais fácil que existe na geometria, tá? Ó, volume é igual ao A vezes o B vezes o C. É só isso, senhores. Essa fórmula aí é a mais fácil de todas. Se você falar que não lembra dessa fórmula, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? E aí, ó, para ficar mais fácil, não trabalhar com número com vírgula, eu vou fazer uma seguinte mudança ali, ó. Você talvez já saiba que 1 litro, ele é igual a 1000 centímetros cúbicos, beleza? 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então, ó, 20 litros é só eu multiplicar pelo 1000 lá, beleza? Se eu pegar esse 20,25, concorda que quando eu multiplicar esse número por 1000, essa vírgula vai dar 3 casas para a direita. Então, ó, deixa eu colocar ele aqui para você enxergar o que eu estou dizendo, tá? Eu vou encher de 0 ali, ó, mas aí eu vou multiplicar por 1000 para transformar esse 1 litro em centímetros cúbicos, beleza? Bora lá. Porque quando se trata de volume é centímetros, metros, enfim, tudo ao cubo, tá? Tudo cúbico. Ó, essa vírgula vai dar 3 casas para a direita, ó. 1, 2, 3. Ela vem parar aqui. E aí, ó, que número que é esse? Aquele número ali, ó, é 20.250, concorda? Aqueles 2 zeros para lá, eu coloquei só para que vocês conseguissem enxergar aí, tá? Ó. Então, ó, o volume que eu vou usar é de 20.250. Isso vai ficar muito mais fácil. Eu vou chegar na resposta já direto, sem pegadinha, sem vírgula, sem fazer cálculo com vírgula, tá bom? Me facilita bastante. E aí, ó, coloca as informações. Quem é o A? Pode ser o 2x, né? Porque 2 vezes 3, 3 vezes 2, a ordem não importa aí na multiplicação, tá? Vezes o 3x, vezes esse x. E agora, como é que eu faço isso? Eu mantenho esse, que eu não vou usar nesse momento. Ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 1 continua sendo 6. Só que eu tenho que somar os expoentes. Eu fiz uma correção bem próximo disso, esses dias aí, se eu não me engano, foi uma questão da banca IBAN, não vou lembrar agora a prova, mas está bem recente aí, já eu lembro, tá? Ó, você soma 1 mais 2, 3, né? X elevado ao cubo, ó, eu somei o 1 que está em cima desse x, mais 1 daqui dá 2, mais 1 daqui elevado a 3. Brasil? Então, você mantém a base e soma os expoentes, quando eles forem iguais, tudo bem? Aqui está multiplicando aí para cá dividindo, então vai ficar esse número dividido para 6. Para adiantar, eu já vou colocar o valor aqui, tá? 3.370 igual a x elevado ao cubo. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Tá vendo? Não é. É 75 aqui no final. Importante a gente passar os números corretos, né? E agora, como é que eu resolvo esse trem aqui, ó? Você vai fazer a mesma ideia como se fosse um x ao quadrado. Se fosse um x ao quadrado, eu não colocaria a raiz quadrada quando não tem nada em cima, porque é quadrado, né? Elevado a 2. Só que lá é 3, então eu tenho que colocar elevado a 3. O que significa esse elevado a 3 aqui para eu conseguir achar essa raiz, senhores? Eu tenho que pensar em um número que vezes ele, 3 vezes. Por exemplo, 10 vezes 10 vezes 10. Tem que me dar esse cara aqui dentro. E aí, para a gente adiantar, eu já vou falar para os senhores, é 15. Tudo bem? Por que é 15? Porque na hora que eu fizer
15 vezes 15 vezes 15 vai me dar 3.375. Pode fazer aí, que eu tenho certeza que vai bater aí, tudo bem? Então eu cheguei no x igual a 15. E ele quer saber o quê? Qual é o tamanho da largura desse trem aqui? O tamanho da largura é 2 vezes x. O x vale 15, então é 2 vezes 15. 2 vezes o 15, você já sabe, dá 30. Então, basicamente, o que você precisava saber? A ideia de equação, quando ele fala o triplo, o dobro, por isso que é importante se inscrever no canal, porque eu tenho feito muitas questões parecidas com essa, se tratando de equação do primeiro grau. Você precisa saber a fórmula de um prisma, geralmente uma piscina, uma caixa d'água, é isso que a IBAN adora trazer. E o cilindro, estuda a ideia de cilindro. O volume de um cilindro ela cobra em quase todas as provas. Quando ela não cobra cilindro, ela cobra o prisma, beleza? A fórmula é essa, do prisma, beleza? Depois você anota aí a fórmula do cilindro. Saber resolver uma equação, e aí não tem segredo, você vai conseguir acertar. Essa questão nem era tão difícil. Só é difícil para aquele cara que nunca assistiu uma aula aqui ou não sabia a fórmula. Aí se torna difícil realmente. Geometria, ela só é difícil quando você não sabe a fórmula. Se você souber a fórmula, é tranquilo que você consegue resolver, beleza? Bora para nossa última questão. Oh, nem falei qual é a alternativa. Qual é a alternativa aí, professor? Eu tenho 30. Alternativa D de jeans. Olha eu me empolgando aí. D de jeans é a correta, beleza? Bora para nossa última questão de hoje. Bora lá. Bora lá, produção. Põe aí a questão 11. Essa sim é uma questão de geometria, longa também, mas você tem que saber fórmula. Se você souber as fórmulas, não tem segredo. Você vai conseguir arrebentar. Bora lá. Questão 11. Por isso que é importante você assistir todas as aulas. Eu tenho uma playlist aqui, ó, vou deixar na descrição do vídeo uma playlist com várias questões que eu já resolvi da Banco IBAN para que você consiga arrebentar nas suas provas, tá bom? Bora lá. E logo mais vai sair GCM de Santos. Muito provavelmente vai ser IBAN. Todas aquelas cidades ali litorâneas, geralmente é a IBAN que faz, tá bom? Bora lá. Para que seja adaptada uma haste móvel em uma máquina industrial, na face lateral desta máquina será feita uma perfuração no formato de um polígono regular, conforme figura abaixo, que possui 3 centímetros de lado. Esta perfuração será feita por uma máquina computadorizada de corte a laser, que para executar o trabalho necessita que seja informada a medida que cada ângulo interno desse polígono. Tá, informada a medida de cada ângulo interno, beleza. Qual o valor do ângulo a ser informado a este equipamento, né? Então ele quer saber qual é o ângulo, qual é a medida do ângulo aí, né? Mas aí, ó, a figura tá aí, a produção colocou a figura para vocês. Deixa eu dar uma contada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 lados. Então é um eneágono, tudo bem? Isso aí você não precisa saber. Mas ele tem 9 lados. E aí você precisa saber de duas fórmulas. A primeira dela é que para você saber a quantidade de ângulos, você tem que fazer a soma dividido pela quantidade de lados, tudo bem? Então você soma todos os ângulos aí e divide pela quantidade de lados. Beleza? De lados aí. Tranquilo. Essa é a primeira fórmula. Aí, eu preciso de uma outra fórmula, vou pegar a caneta aqui, ó, que essa sim, ela é a mais importante, ó. Qual que é a outra fórmula? A soma é igual a quantidade de lados menos 2 vezes o 180. E eu já trouxe outra questão da Banco IBAN que eu tive que usar essa mesma fórmula. Então anota lá no seu caderno, porque é importante pro dia da sua prova, tudo bem? Então você vai tratar de ângulos, e aí de um polígono geralmente regular, você vai usar essa fórmula aí, tudo bem? E aí, como é que eu resolvo isso? Ó, a quantidade de lados, como eu falei, é um eneágono, ou seja, tem 9 lados. 9 menos o 2 vezes o 180. E aí, ó, subtraindo, né? 9 menos o 2 dá 7. 7 vezes o 180. Vamos fazer aqui, ó, 180 vezes o 7. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 8 dá 56, sobe o 5, 7 vezes esse dá 7, mais o 5 dá 12, né? Isso. 7 mais 5 dá 12. Então, a soma de todos os ângulos aí dá 1260 graus. Beleza. Só que ele não quer saber a soma de tudo, ele quer saber apenas um ângulo. Aí você vem nessa segunda fórmula aqui, ó. Por isso é importante, senhores, que eu falei já desde o outro exercício, né? Se você não souber as fórmulas, você não consegue fazer nada em geometria, só chutar. Simples assim, tá? Ó. Então vamos lá. O ângulo é igual à soma de todos. Tá aqui, ó. 1260. Dividido para quanto? Para a quantidade de lados. Qual é a quantidade de lados? São 9 lados, porque é um eneágono. Vamos fazer aqui essa divisão para ver quantos graus vai dar? Ó, 1260 dividido para 9. Junta aqui vai ser uma vez. Uma vez o 9 é 9. Vai sobrar 3. Baixa esse 6.
Aqui 4 vezes. 4 vezes 9 dá 36. E aqui vai zerar. Baixa esse 0, 0 vezes. Então, ó, a quantidade do ângulo aí é de 140 graus. Fácil, né? Se você souber a fórmula, não tem segredo. Ela vem com um texto gigantesco e basta que você saiba as fórmulas. Anota, faz um mapa mental com todas as fórmulas de geometria, senhores. Não é brincadeira. A Banco IBAN, ela põe para arrebentar em geometria, tudo bem? Então eu já passei bizu. Prisma reto, essa dos ângulos, cilindro, teorema de Pitágoras, teorema de Tales. Anota todas essas fórmulas, porque é importantíssimo. A banca é recorrente com esses cálculos aí, beleza? Alternativa que tem o 140, alternativa A, de habilitado em São Vicente, em Santos, em Bertioga, em qualquer concurso aplicado pela Banco IBAN, beleza? Então, como eu falei, vou dividir em 2 aulas, encerro aqui essa aula, porque as próximas 2 questões são bem cabulosas também, eu vou levar muito tempo para resolver, então eu prefiro cortar a aula aqui agora, eu já gravo na sequência, uma próxima aula. Já te aguardo lá, tá? Não esquece do like, se inscrever no canal, e eu já te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço! E até lá!